Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você sempre, imensamente. Eu desejo de todo o meu coração encontrar você muito bem, vencendo, avançando, bem posicionado, ocupando o seu lugar, fazendo a diferença, impactando, vivendo coisas poderosas, porque em Deus nós podemos viver uma vida gloriosa. Nós somos transformados de glória em glória. Tem sempre uma glória maior. Eu amo, porque eu leio de graça em graça, de força em força, de fé em fé, de glória em glória. É sempre para um lugar mais alto, progresso, promoções, avanços. Eu amo, a oração de Abacuque, quando ele fala ainda que tudo fale. Eu vou exultar, eu vou me alegrar, eu vou confiar no Senhor. E eu vou andar em lugares altos. Os que esperam no Senhor, o profeta Isaías profetizou. Os que esperam, todos que esperam no Senhor, voam alto como a águia. Eu amo saber que o Senhor nos compara com a águia. Voam alto, voam alto. É sempre alto. Também está lá que acho que Isaías 58, aqueles que temem o Senhor, que se submetem a Ele, cavalgam nos altos da terra. Aliás, vamos ler. Olha aqui que coisa maravilhosa. Aqui no versículo 14. Então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra. Olha isso aqui. Vê se isso é coisa pequena. Meu Deus do céu, isso é grande demais. Eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Então você terá no Senhor, terá no Senhor, terá no Senhor. Tudo é no Senhor. É em Cristo. É no Senhor. Eu posso tudo no Senhor. Tudo é possível no Senhor. Tudo que nós somos é no Senhor. Sem o Senhor, não. Mas no Senhor, sim. Nós podemos, nós encontramos esperança, nos tornamos prisioneiros da esperança. Nós fazemos coisas que jamais faríamos sem a unção do Senhor na nossa vida. Então, assim, nele, na presença dele, andando com ele, crendo nele, se relacionando com ele, tendo intimidade com ele, sendo amigo dele, amiga dele, assim você vai. E ninguém pode te segurar. Quando você realmente descobre quem você é em Deus, eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu ainda falei ontem, ilustrei com aquela cena
do Rei Leão, que provavelmente você deve ter assistido, né? Começa, nós vamos ver o tio colocar aquela culpa no Simba, que é o que o diabo faz. O diabo quer você com medo, quer você com vergonha, e eu falei muito sobre isso ontem. O medo é um espírito, a vergonha é um espírito. Mas o Senhor tirou a vergonha. Ele arranca o opróbrio da nossa vida. Ele arranca. Mas, infelizmente, quando uma pessoa não sabe quem ela taca, porque o trabalho do diabo, a gente vê direitinho ali, naquele filme. O mal atacando a identidade do Simba. O tio dele trabalhou isso. Colocando medo e vergonha. Que é um espírito. Agora eu já não sei mais quem eu sou. Eu sou um incapaz, um derrotado, no caso dele, o assassino do meu pai. Uma pessoa sem esperança. Uma pessoa que vai ter que aceitar uma vida pequena, rasteira, viver à margem. Por quê? Eu sou um derrotado. Eu sou assassino do meu pai. Então eu estou com medo. Eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho vergonha de quem eu sou. Eu tenho vergonha da minha vida. O diabo que é assim. Ele trabalha, gente, a quantidade de pessoas que eu encontro vivendo dessa maneira. E assim, fugindo, né? Fugindo. Não enfrentam, e se você não enfrenta, você não vence. Com medo de tudo, não fazendo nada que poderiam estar fazendo, consequentemente vivendo uma vida diferente. E aí nós vemos o Simba, o leãozinho, fugir, fugir, fugir. E aí, aquela cena em que o Pumba e o Timão vêm, encontram ele, ficam morrendo de medo, porque era um leão. E eles podiam ser transformados no almoço do leão, apesar de ser pequeno ainda. E eles criam uma estratégia, que é outra coisa que o mal faz. Para ter controle sobre o leão, eles incutem na cabeça dele. E foi cantando, né? Aquela musiquinha que um monte de crianças e adultos também tem cantado aí, né? Esqueça os seus problemas, viva uma vida sem avanço, sem compromisso. Isso é que é viver uma vida sem propósito. E aí eles ensinam o Simba a comer larvas. Leões não comem larvas, não comem capim, mas o Simba passou a vida comendo aquilo. Até que um dia a gente vê a vinda daquele macaco e que atrai ele para o rio, falando que ele vai ver o pai dele, e ele manda ele olhar na água. E quando ele olha, ele leva até um susto. Porque ele vê o pai dele. A imagem dele, porque a imagem do pai refletiu, a imagem dele ali, ele podia ver a imagem do pai refletida nele. A imagem do pai refletida nele. Isso para mim é muito forte, porque quando você realmente, porque ali, quando ele viu a imagem do pai dele refletida nele, ele encontrou a identidade dele.
né? O que o meu pai fazia? Ele lembrou do que o pai dele fazia. Ele era um leão forte, que não fugia de batalhas, que reinava. E você vê ele imediatamente correndo para enfrentar aquele problema que antes ele não queria enfrentar. Para assumir o lugar dele, para ocupar o lugar que era dele. E nós vemos ele vencendo, e depois uma nova geração chegando. Mas por muito tempo ele viveu aquela vida sem propósito, descompromissada. Por quê? Porque ele não agia como um leão. Porque a identidade dele foi totalmente atacada, anulada. Ele não se via como um leão. Ele já não sabia mais a força que ele tinha. Ele não se comportava mais como um leão. Ele nem se alimentava como um leão. Entendeu? E o diabo faz a mesma coisa com a nossa vida. Todos nós passamos por isso. Mas aí você encontra o Senhor. E a sua identidade é resgatada. Você encontra a sua identidade. Você descobre quem você é. Porque agora você pode ver a imagem do Senhor refletida na sua vida. Do seu Abba, do seu Pai Celestial. Você pode ver. E você agora descobre que você é a imagem e semelhança desse ser supremo, que é o seu Pai. Eterno, celestial. E você foi abençoado. E você recebeu o poder para governar. Você é filho, é filha. É amado, é amada. Você descobre coisas que antes estavam anuladas. Que é isso que o diabo faz. Você vê que a primeira coisa que ele fez na tentação do deserto foi atacar a identidade do Senhor Jesus. Se você é mesmo o Filho de Deus. Se você é mesmo o Filho de Deus. Mas Jesus tinha acabado de ouvir no batismo, quando ele foi batizado por João, quando a pomba desceu e veio aquela voz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, que eu me agrado. É meu filho, eu sou filho e Deus se agrada de mim. Meu Pai se agrada de mim. E quando a gente acredita nisso, isso é tão forte, porque você se levanta, aí é igual Simba. Opa! Você vê o Simba correndo e indo, pronto para enfrentar o tio, né? Aquele demônio, e para ocupar o lugar que era dele. Porque aquele lugar não era do tio, era dele. E quantas pessoas que não sabem quem são e acreditam em tudo que o diabo falou. Você não pode, você não consegue, você é um fiasco, você é um fracasso, porque ninguém na sua família conseguiu, você também não vai conseguir. Você não merece, mas ninguém merece, é por fé. E quantas pessoas que até hoje se sentem impostoras. Elas estão num lugar, elas estão num determinado emprego, ou até morando numa casa boa, numa coisa, mas elas não se sentem daquele lugar, elas assim, eu não mereço isso aqui não é para mim, não encaixa. Por quê? Porque é tudo tão escasso, é uma mentalidade escrava, escassa, de sobrevivência. E a mentalidade que nós recebemos do Espírito Santo, que é a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo,
É uma mentalidade abundante, próspera. E prosperidade está totalmente ligada à nossa parte interior. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Então está aqui. Quando você acredita no que diz a Bíblia, que o Senhor se fez pecado para nós sermos chamados justiça de Deus. Se fez maldito para sermos benditos. Se fez pobre para a gente enriquecer. Adoentou para sermos curados. Acabou. Você não aceita mais viver da mesma maneira. Você se levanta. Espera aí. Eu tenho meu Abba, o dono do universo todo-poderoso. A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Espera aí, ele deu a mim? É para eu governar? É para eu me posicionar? Eu não estou aqui por acaso? Não. Eu sou único. Você é único. E eu sou única. A gente sabe disso. Deus nos fez de forma única. Como diz o salmista, o Salmo 139, de forma estrondosa, admirável e especial. E quando você acredita nisso, sua visão muda. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Que é para mim, é para mim. Que é para eu avançar, é para eu avançar. Que eu sou capaz de ir além? Eu sou. Sozinha. Sem Deus? Não, mas com Deus? Nós saltamos muralhas, diz a Bíblia. Nós andamos nos lugares altos, cavalgamos nos altos da terra. Nós enfrentamos os desafios. Nós não vivemos uma vida mais sem propósito, fugindo de problemas. O Simba vivia fugindo de problemas. Ele estava fugindo daquele passado, não queria resolver, não queria enfrentar, não queria responsabilidade, não queria assumir responsabilidade. Por quê? Por causa do medo, da vergonha. E ele não se via como um leão. Ele não se via, mas quando ele viu a imagem do Pai refletida. Porque quando ele olhou, ele pôde ver o Pai. E é exatamente assim. Quando Deus olha para nós, ele vê Jesus. Ele vê o Senhor. E você, quando olhar para você, você tem que ver o seu Pai celestial na sua vida. O seu Pai. A imagem do Senhor. A imagem, porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Você foi feito de forma admirável e especial, está escrito. E o Senhor quer que você se levante. Ele quer que você ocupe o seu lugar. Você foi feito livre. O diabo nos quer escravos. Uma mentalidade escrava. E ele usa do espírito do medo, do espírito da vergonha, para nos impedir de enfrentar, de viver, de avançar, de construir uma vida poderosa, de ocupar o nosso lugar, de enfrentar os problemas. Esqueça os seus problemas, isso é viver. Não! Você vai viver uma vida fracassada. Porque é enfrentando problemas, e quando você enfrenta, você vence, e vencendo é que você tem avanços. Você tem que se colocar como alguém capaz de resolver problemas. Aliás, hoje, pessoas que ocupam lugares altos são aquelas que chegam com essa mentalidade de solucionar problemas.
Porque ela olha para onde todo mundo está olhando, mas ela vê o que ninguém está vendo. Ela vê o que ninguém está vendo. E é nesse momento que ela vai lá e trabalha aquilo lá. Ela resolve aquilo. Ela lida com aquilo. E ela tem progresso. E quem está ao redor dela tem progresso também, porque aprende a não fugir de situações, mas enfrentá-las, lidar com elas, sem medo. Deus nos deu um espírito de coragem. Você é comparado com a águia. Você tem que voar alto, a águia faz o seu ninho no topo da montanha. A Bíblia diz que o justo é corajoso, intrépido, valente, ousado, como o leão. A Bíblia diz que o leão tem o andar mais elegante e não foge de ninguém, não foge de nada. Nós somos comparados com a águia, com o leão. E o Senhor não nos quer comendo capim. Ele não nos quer comendo larvas. Não nos quer vivendo uma vida sem propósito, porque temos medo, porque não assumimos a posição que é nossa. Não ocupamos o nosso lugar, porque nós não sabemos quem nós somos. E tudo não posso, não consigo, isso não é para mim, isso não é lugar para mim. Claro que é. Claro que é, se a promessa é para você. Se está escrito é para você. E tudo é possível que crê. Se você crê, tudo é possível que crê. Basta você crer. E assim, fazer a sua parte. Porque é o que eu sempre falo. O que você tem que fazer, Deus vai descer aqui para fazer. O que é da sua alçada, é da sua alçada. E você vai ter graça para enfrentar e para fazer. O que é possível é com você. Você é um cooperador. Você tem que cooperar. Então, assim, eu me levanto, eu sou filha do Deus Altíssimo, meu Abba está comigo, e eu me posiciono, e eu enfrento, e Ele vai me ajudar a enfrentar o que for necessário, a vencer, a superar, a lidar com aquilo. E toda vez que eu enfrento com Deus, eu venço. Eu lido com algo que eu não queria lidar, que é difícil para mim, eu supero. E é vencendo, superando, que você vai avançar e avançar. Assumindo responsabilidade, abandonando as desculpas. Porque esse é um grande problema na vida de algumas pessoas. Elas estão sempre, assim, e é conversando com elas que a gente vê, sempre sai a resposta errada. Porque tem a coisa errada lá dentro. Desculpas. Mais uma desculpa. Alguns nunca assumem responsabilidade. E vão vivendo essa vida. Né? Muitas vezes lá como vítimas, se colocam, estou em desvantagem, a sociedade me deve, o mundo me deve, as pessoas me devem, meus pais me devem. E tem gente que tem a capacidade de dizer, eu não sei por que a minha vida está aqui, está nesse lugar. Por que isso está acontecendo? Ué, que semente você plantou? Quais as escolhas que você tem feito? Qual o rumo que você tem tomado? Deus é prioridade na sua vida? A vontade de Deus é lei? O que está dentro de você? Quem é você? O que você deita e acorda pensando? Na maior parte do tempo, o que você pensa? Quando você abre a boca, o que sai de você?
Então, assim, sim, responda as perguntas. E você vai ter todas as respostas. Eu não sei? O Espírito Santo vai ficar muito feliz em ajudar você a ver e a vencer e superar tudo que é preciso para que você tenha avanço. Mas para isso, você tem que assumir responsabilidade e chegar com o coração sincero e deixar claro de verdade que você quer a ajuda de Deus para ser a pessoa que você nasceu para ser, que você foi criada para ser. É uma decisão. Não fugir dos enfrentamentos, das responsabilidades. Porque nós somos responsáveis pelos nossos resultados. A pessoa pode espernear. A culpa nunca está em Deus. E não adianta responsabilizar alguém. Porque se eu responsabilizo alguém por minhas derrotas, vou ter que responsabilizar também por minhas vitórias. Não, não, não. Eu posso provar para você assim, mas assim, tão bem fundamentado na palavra de Deus. Passagens e passagens que provam que o mundo se levantou contra alguém que estava com Deus e não prevaleceu. Então, assim, se uma pessoa decide andar em vitória, ninguém pode impedi-la. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ela pode estar dormindo com o inimigo. Ninguém. Então não adianta culpar cônjuge, culpar ninguém. Se uma pessoa se levantar decidida a ocupar o lugar dela e viver tudo que a palavra de Deus nos promete, nada nem ninguém tem o poder de impedir isso. Deus ama você. E Ele tem tanto com você. Levante-se. Levante-se no Espírito. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala. Continue falando, que essa palavra realmente cale fundo no coração dela. Que ela entenda, que ela veja e que ela tome decisões, porque tudo começa com uma decisão. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro e peço respostas, mudanças, definições. Senhor, um transbordar de bênçãos na vida dela. Abençoa meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço com o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo libertas do espírito do medo, da vergonha, do vitimismo. Tudo que vinha travando a vida dela, eu repreendo em nome de Jesus que ela seja livre e encontre a identidade dela no Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Pai eterno, é o nosso Abba. E nós nos parecemos com o Senhor. Abençoa o teu povo, eu te peço. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar com muita alegria domingo, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquista, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas, um dia glorioso em todos os nossos templos. Hoje a reunião do Deus que sara em todos os templos, escolha um horário e esteja entre nós. Conte com a gente, é um prazer estar aqui, nós te amamos. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.